nobre deputada Tia Ju, que preside essa casa nesse momento. Hoje foi um dia relevante nessa casa. Na parte da manhã, num fórum permanente de governança, debatemos aqui a poluição da Baía de Guanabara e das lagoas de Jacarepaguá. Na verdade, presidente, ficou claro que foi um cenário que foi utilizado pelo governo com o intuito de trazer aqui o debate sobre a privatização da SEDAI. Claramente isso. E claramente foi mostrada aqui a insatisfação desses funcionários em aceitar pacificamente essa privatização. E eu me coloco aqui, senhora presidente, do lado desses funcionários. Não de uma maneira demagógica, mas entendendo que a água não pode ser privatizada e, principalmente, uma empresa do tamanho da SEDAI não pode ser privatizada, e aqui não vou entrar no mérito, apesar de ser contra, que deva prevalecer a minha opinião, mas não pode ser privatizada da maneira que estão fazendo, colocando nas costas da SEDAI responsabilidades que não são delas diretamente, ou se são causadas pelo sucateamento da empresa. Um sucateamento premeditado, um sucateamento que visa tornar essa empresa mal vista pela população fluminense. E, no final, conseguiu apoio político para essa privatização. Isso é, no mínimo, indecente. E agora, aqui de tarde, tivemos a discussão sobre o projeto que traz as empresas que têm isenção fiscal a contribuir para a solução dessa crise econômica através de um fundo especial para equilibrar as contas do Estado, o FEF. E eu já tinha falado com o governador, na única vez que fui lá, por conta daquele dia que fomos lá buscando recursos da FIA, do Pedro Ernesto, eu tinha falado com o governador. Eu sou de um partido de oposição, mas fico satisfeito em votar a favor desse projeto do governo. Fico satisfeito porque eu entendo que no momento de grave crise econômica, em que se fala do caos que acontece no estado do Rio de Janeiro, todos os setores da economia, todos os setores produtivos, todos os setores de pessoal têm que participar da solução. Nós estávamos vendo aqui, seguidamente, senhores deputados, passar o salário dos aposentados para o mês seguinte, adiar as datas de pagamento, como está acontecendo, com a intervenção da Justiça, mas nós não estávamos vendo aqui a discussão sobre a permanência das isenções fiscais, que o governo do PMDB deu ao longo dos anos e que, com certeza, e hoje já vejo pessoas ligadas ao governo reconhecendo isso, com certeza contribuíram e muito para a situação econômica que nós temos. Muito bem. Se nós temos consciência de que essas isenções fiscais contribuíram, é hora de discutir se devemos mantê-la ou se devemos mantê-la na proporção que foi dada. É isso. E esse projeto do governador, que eu defenda, fazendo questão de dizer que sou de oposição e crítico dessa política, eu defendo esse projeto. Entendendo, como falei, que todos devem participar da solução. Todos têm que dar a sua cota de sacrifício. Ainda mais num projeto que já tem no seu bojo
um artigo que garante que o tempo que for necessário utilizar desse depósito de 10%, oriundo das isenções fiscais, as empresas, lá na frente, terão prorrogado o seu tempo de benefício. Então, na verdade, isso é um empréstimo que essas empresas estão fazendo para solucionar uma crise que está afetando diretamente o salário das pessoas. E é por isso, tia Ju, por participar como a senhora daquele pires na mão da FIA e a FIA, Pestalosa, organizações, não sei se é o nome, mas as outras entidades. As entidades. Vendo profissionais, diretores da FIA, com lágrima nos olhos, falando da situação de penúria. Vendo, só sair aqui a quantidade de mendigos esparramados aí nas ruas aqui do centro. Vendo lá em Resende, que nunca teve isso, quantidade de mendigos que tem lá. Isso não vai. Vendo o Pedro Ernesto falando da situação de penúria. Vendo a UERJ, a UENF, como vi ontem lá, o reitor, o professor Passoni da UENF, de pires na mão, dizendo que não recebeu nada, zero de custeio nesse ano agora de 2016. O único recurso que ele recebeu foram aquele 1 milhão e pouco que a Alerj mandou para lá, para a UENF. Então, vendo essas situações todas, eu não consigo imaginar como vai se resolver isso sem recurso. Como vai resolver sem recurso? Não é justo, na minha maneira de entender, penalizar ainda mais o funcionalismo. Já estamos deixando os terceirizados, outro erro de Sérgio Cabral, colocar tudo em cima de terceirizado, e que deixaram de receber seus salários há 8 meses. Então, não vejo outra fonte para retirar esse recurso de uma maneira mais imediata do que rediscutir temporariamente as isenções fiscais. Por isso, senhora presidente, eu termino a minha fala dizendo que sou favorável, como já manifestei antes, entendendo que não existe outro caminho senão discutir esses aspectos. Mas é importante que o governo aumente a transparência pública, que o governo que pede sacrifício a toda a população, que ele se obrigue a ser transparente na condução das soluções de política, principalmente econômica. Obrigado, senhora presidente.